Mas vamos começar esse bloco com uma pergunta, gente. O que é QAnon, hein, Vini? Pois é, Paulo Matias, o que seria QAnon? As pessoas estão começando a descobrir agora o significado dessa sigla que surgiu em 2017 por meio da plataforma 4chan, que é uma plataforma que abriga ali fóruns online, e um usuário online identificado com esta sigla que alegava ter aí informações privilegiadas sobre aquela investigação de uma suposta interferência do governo russo nas eleições americanas de 2016. Segundo este usuário, uma organização que ele intitulou como Estado Profundo e que seria liderada por nomes como Barack Obama, Hillary Clinton e George Soros, estavam ali tramando, né? Estavam ali em conluio com o governo russo para derrubar o presidente americano Donald Trump. A teoria acabou ganhando adeptos e aí, Paulo Matias, como diz nosso querido Adrilles Jorge, no meio do caminho havia uma pandemia, no meio do caminho, e aí essa teoria saiu da internet e foi para as ruas, principalmente agora nos comícios, né, ligados aí ao presidente Donald Trump. O movimento chegou a ser defendido, inclusive, pela empresária Marjorie Taylor Greene, que vai ser aí uma das candidatas republicanas ao Congresso. Só que aí, Paulo Matias, a história vai ganhando contornos realmente um pouco assustadores. Segundo uma matéria do New York Times de fevereiro deste ano, o QAnon é uma teoria conspiratória pró-Trump sobre traidores do Estado Profundo conspirando contra o presidente. E de acordo com Travis New, que é um autor americano que estuda este tema, que tem um podcast, inclusive, sobre este assunto, ele é baseado na ideia de que uma rede mundial de pedófilos adoradores de Satã controla o mundo. E aí eles associam democratas, opositores do governo do Donald Trump, celebridades de Hollywood, como o ator Tom Hanks. Então, são teorias aí relacionadas a satanismo, a pedofilia, a antissemitismo, a tráfico sexual, a tráfico de crianças. Só coisa leve. Só coisa bacana, né? Só no começo Os Illuminati também devem estar nisso. Pois é. No começo desse ano, então, um relatório de inteligência até do FBI classificou o QAnon aí como uma ameaça terrorista em potencial que ia ali além de meras disputas políticas. Então a gente tem até essa imagem aqui, ó, Paulo, para quem nos acompanha por imagens, eles costumam aparecer justamente exibindo, né, alguns cartazes, algumas camisetas com a letra Q nesses comícios aí ligados ao presidente Donald Trump. Na internet estão dando conta aí de que algumas letras Q estão aparecendo também em recentes manifestações aqui no Brasil pró-Bolsonaro. Teve uma manifestação agora neste domingo aqui na Avenida Paulista e há quem diga que viu ali pessoas também exibindo a letra Q, mas não dá para a gente afirmar qual o tamanho da força deste movimento aqui no Brasil, Paulo. Que coisa, hein? Joel Pinheiro da Fonseca, você conhecia o QAnon? Eu conhecia de ler um pouco na internet, eu frequento esses mundos online aí, então você tem contato com essas coisas. É o tipo de delírio conspiracionista de radicais de extrema direita. É uma loucura sem fim. Eles achavam, inclusive, que tinha uma grande rede de tráfico, de pedofilia, de pessoas do Partido Democrata numa pizzaria, ela chamava Pizzagate, o escândalo da pizzaria. Foi tudo 100% refutado. Mas o pessoal, é uma coisa absurda, mas o pessoal mantém essas teses e fica levando, e deixa as pessoas num estado de um desequilíbrio mental, assim, elas ficam esperando, elas acham que vai ter um grande evento, uma grande, que eles chamam de tempestade, storm, em que os partidários aí da tese deles, os mocinhos, vão tomar o poder à força, matar todo mundo que é contra, prender todo mundo e que eles vão vencer. É uma expectativa meio maluca, assim, de seita, sabe? Essas seitas que mantêm a pessoa nesse estágio de fanatismo, assim, é muito parecido com isso. Enfim, é uma excrescência absoluta das redes sociais, uma excrescência de extremíssima direita, não que não possa ter de esquerda também, mas essa é de extrema direita. Infelizmente, ela chegou no Brasil também. Alguns influenciadores bolsonaristas dão todos os sinais intencionais de estarem fazendo parte desse mundinho
de teoria da conspiração. É muito triste, porque é algo assim tão sem base, tão sem seriedade, tão irracional, que a gente esperaria que ficasse entre adolescentes de redes sociais, né? Se tanto, nem isso, mas se tanto, pelo menos nos adolescentes apenas. E não, tem gente com muita influência nos Estados Unidos e no Brasil que dá incentivo. E pior que influenciadores, tipo né, Joel? Acho que até pior do que os influenciadores é candidatos, né, ao Congresso dos Estados Unidos defendendo esse tipo de coisa, né? Sim, é muito lamentável. É o buraco que a gente se meteu. A gente ainda está descobrindo como conciliar o mundo totalmente livre das redes sociais com algum nível de responsabilidade na informação e na comunicação. Muito bem, Adrilles Jorge, você faz parte do QAnon. Eu tenho uma teoria da conspiração, vocês vão gostar. Às vezes eu acho que essas coisas são articuladas não pela extrema direita, mas para uma extrema esquerda, para atribuir à direita. Faz parte, ele faz um parte. delírio. Eu acredito, por claro, exemplo, tem toda a cara de mortadela. Calma, Paulinha, como é que chama? Inclusive, eu acho que é coisa mesmo do Barack Obama. É QAnon. Temos um QAnon no programa. Tom Hanks está por trás. Deixa eu molhar o bico. Existe uma coisa, ou algo parecido com uma coisa, que se chama globalismo, realmente. E o George Soros patrocina movimentos. George Soros patrocina movimentos progressistas, de ditadura de comportamento, pró-aborto, pró-ideologia de gênero, coisa do tipo. Isso não é teoria da conspiração. Existe simplesmente subliminarmente um sistema educacional que quer forjar novos cidadãos de um admirável mundo novo, asséptico sexualmente, asséptico no sentido de não ter preconceito e não ter nenhum tipo de senso de humor. Isso existe de fato. Esse negócio como é que chama? QAnon é coisa realmente de completo psicótico, completo maluco, né? Eu tenho uma teoria filosófica que é o seguinte: a religião, que muitos dizem ser uma coisa ficcional, é uma coisa que alimenta a falta de sentido da vida. Você cria um sentido arbitrário para além da realidade visível. Só que esse sistema de sentido, que é a religião, ele reverbera em ações práticas para o bem. Por exemplo, você não precisa crer que Cristo é filho de Deus, mas você tem que perceber que Cristo é o fundamento, o cristianismo é o fundamento do humanismo, de amor ao próximo, de misericórdia, de compaixão e outras coisas. Essas teorias das conspirações, essas seitas, essas coisas sectárias e malucas, elas criam uma metafísica de sentido ordenado do mundo. E aí é perigoso, quando você age em nome de um bem arbitrário e maluco que você concebe na sua cabeça, o que você pode fazer? Você pode fazer qualquer tipo de mal a outra pessoa em nome de um bem. Isso pode ser feito em nome do comunismo, por exemplo, e foi feito historicamente, como em nome dessa maluquice chamada QAnon, que eu acho que é a criação de uma extrema esquerda para conspurcar a direita bonitinha. Se eu pegar teu WhatsApp agora, eu não vou achar você fazendo parte do grupo QAnon Juro Brasil, por né? Deus. Adoradores de QAnon Brasil. Ele vai falar que eles colocaram ele lá, mas ele nunca escreveu e não conversa com ninguém desse Juro grupo. por Deus. Mas é bom pra fazer uma série. E se fizer a série, já chama o Adrilles, porque ele vai trazer ingredientes interessantes. E vamos pedir desculpa a Cristo por ter sido invocado pra essa conversa. Mas é coisa da Deixa o extrema homem em esquerda. paz. Isso é conluio da Adrilles, extrema esquerda. o Adrilles matou a charada, gente. Quem criou o QAnon foi o PT. Eu acho, não duvidaria. Toda a cara de mortadela, toda a cara. Realmente. Não duvidaria. Um dia eu vou dar uma olhada no teu WhatsApp. Se você Tá fizer certo. parte desse grupo, você vai ver o que vai acontecer.